de certa forma. Se esse bebê não representa para a mãe o objeto de completude, se ela, apesar do bebê, ela continua desejando o parceiro ou outras coisas quaisquer, ela não olha fascinada só para esse bebê, mas ela olha para um outro lugar. Um lugar onde ela deseja alguma coisa diferente, alguma coisa outra. E o bebê acompanha esse olhar. Tudo isso aqui de uma maneira bem simplificada, mas ele acompanha esse olhar. E nesse momento em que os dois olham para um lugar terceiro, eles se separam. E este lugar terceiro é o que a gente chama de função paterna. Ou seja, função paterna é um lugar que se constitui no psiquismo materno. É um lugar que vai representar um lugar terceiro de onde se faz uma operação. A operação que separa mãe e bebê. E que constitui o que a gente chama, né, provavelmente todos nós estamos aqui, a estrutura do neurótico, né, como contrapartida da estrutura da psicose. Este lugar, ele geralmente, na maioria das vezes, ou idealmente, é ocupado pelo papai, pelo pai mesmo, pelo parceiro, né? Ele pode ser corporificado, personificado, ele pode ser o objeto que essa mãe deseja para além do bebê. E aí sim, entra esse pai concreto, verdade, né, de carne e osso, um sujeito que vai, então, se relacionar com esse filho, essa filha, e disso a gente vai falar um pouco mais adiante. Existem algumas, na verdade, as situações clínicas é como se, é um pouco simplificado dizer dessa forma, mas como se o grau de comprometimento psíquico, mesmo quando a metáfora paterna, mesmo quando isso existe, né? Mesmo quando essa função paterna opera e existe, é como se o comprometimento, o grau de comprometimento psíquico fosse sempre função da presença maior ou menor. Uma vez existindo a metáfora, aí sim, de como vai operar e atuar esse pai corporificado, personificado, né? Exemplo simples também, muito comum agora do cotidiano, é muito em moda, né? A gente vê muito essas crianças desatentas, crianças com hiperatividade, transtornos de déficit de atenção, enfim. Crianças para as quais a medicina também busca, né, uma causa orgânica, se medica, não passa de uma relação em que existiu a metáfora paterna, são crianças neuróticas, mas são crianças que continuam numa relação erotizada muito próxima da mãe, né? Essa dificuldade de concentração não passa de uma forma de excitação erótica. Muito bem. Função fundamental, estrutura fundamental da psicanálise, fundamento da constituição de um sujeito. Quando eu falei lá no início que era um sujeito que seria dono de um desejo, proprietário de um corpo, também aí em oposição ao autista ou ao psicótico, né? O autista, ele é, na verdade, efetivamente um pedaço do corpo materno. Ele fica ali, né? Ele pode não falar e ele pode não se relacionar, porque não precisa, fica como puro objeto. O psicótico, ele pode falar, ele pode ser habitado por uma linguagem, mas da qual ele também não é proprietário e do corpo também não, né? Quando o Van Gogh corta a própria orelha, é simplesmente porque não é dele, né? E isso vale também para os suicidas. Na segunda parte aqui da nossa conversa, então, vamos falar um pouquinho sobre homem e mulher, sobre feminilidade, sobre posição materna, posição feminina e posição masculina. Para falar disso, eu vou adotar a classificação que a doutora Maria Rita Kell usa no livro dela, Deslocamentos do Feminino. A gente vai fazer então uma divisão, só para conceituar e para a gente pensar daí para frente. Então, homem e mulher é o que se define biologicamente. Biologicamente, quase, mas é o que a gente vê acontecer na sala de parto, né? No momento em que nasce um bebê. Qual é a primeira coisa que o obstetra vai dizer? É menino ou é menina? Antes mesmo de dizer se é saudável, se não tem nenhum defeito, se não tem nenhum problema, parece que essa nomeação é a nomeação fundamental. Mesmo hoje, quando durante a gestação é possível se estabelecer, na maioria das vezes, o sexo do futuro bebê, essa fala do obstetra continua presente, como se fosse necessária essa confirmação. É menino ou é menina? Isso é tão importante que vale lembrar aí por um instante, existem algumas crianças que a gente chama de intersexo, né? Aí vem da minha experiência na pediatria. Crianças que quando nascem não têm os órgãos genitais bem definidos. A gente não consegue dizer ao nascimento se é menino ou se é menina.
Mesmo a medicina considera isso como uma emergência médica, né? Embora seja uma emergência, muitas vezes leva aí 2 ou 3 meses para que se possa definir se vai ser um menino ou se vai ser uma menina, muitas vezes por meio de uma construção cirúrgica. Só aí também é que vai se poder dar um nome e se fazer o registro. Essas situações são absolutamente dramáticas e se a gente acompanha essas crianças, adolescentes mais tarde, a gente vai ver sempre um comprometimento da sexualidade, bastante importante. Então, isso para definir o que é homem e o que é mulher. Feminilidade é um conjunto de qualidades atribuídas à mulher pela cultura. Depende do momento histórico, depende do lugar, muda ao longo do tempo, né? E, na verdade, é uma construção da cultura. Posição masculina e posição feminina. Posição masculina e posição feminina é algo que qualquer um de nós, homem ou mulher, pode adotar, preponderantemente. Mais fácil pensar em posição masculina e posição feminina como posição ativa e posição passiva, né? Na verdade, esse ativo e passivo são construções culturais. Atribui-se imaginariamente ao masculino, ao homem, uma posição mais ativa. Coisa que na prática, na maioria das vezes, acho que não acontece. E atribui-se à mulher, a cultura atribui a posição passiva, né? Uma outra maneira, talvez ainda mais sofisticada de se pensar nisso, é posição de sujeito, né? Posição de quem exerce um desejo, atua no sentido de exercer o seu desejo, e posição de objeto, né? Posição de alguém que serve como complemento, como objeto complementar para o desejo de alguém. Vamos retomar um pouquinho Freud para tentar pensar por que lá atrás eu disse, né? Eu coloquei essa pergunta que o Freud deixou aí para a gente em suspenso, o que era a mulher. Lembrar também que, do modo como Freud coloca a pergunta, ele fala da mulher como um todo, né? Como se o desejo pertencesse a todas, como se fosse necessário fazer uma teorização para todas as mulheres. Eu penso que isso não é possível. Muito bem. Eu vou tomar 2 instâncias para discutir a questão do enigma, talvez, não é, do feminino. Primeiro, o modo como Freud constrói o complexo de Édipo. E, num segundo momento, o modo como a cultura constrói, o modo como a cultura interpreta, desde sempre, esses 2 órgãos genitais, né, da mulher e do homem. Primeiro Freud, primeiro complexo de Édipo, de uma maneira bem simplificada. Inicialmente, o bebê, no período que ele chama de pré-edípico, né, para o bebê, o objeto primeiro de amor dele é a mãe. É a mãe e é uma mulher. No segundo tempo do complexo de Édipo, pensando agora, a gente pode até pensar nessa função paterna operando, né? O bebê vai se distanciar da mãe, vai se afastar da mãe, vai romper essa relação original e vai se voltar, vai se dirigir na direção do pai. Ele vai buscar no pai, nesse segundo momento, os traços de identificação do que é o sexo masculino, culturalmente. E no futuro, as coisas se dão de uma maneira aparentemente bem simples. No futuro, ele vai ter como objeto, idealmente, como objeto de amor, uma mulher, que vai coincidir com aquela que foi o seu primeiro objeto de amor no período pré-edípico, que é a mãe. Para a menina, as coisas, segundo Freud, nessa construção do complexo de Édipo, acontecem de um modo um pouco mais complexo. É como se houvesse uma passagem a mais. Para a menina também, num primeiro momento, o objeto de amor é a mãe, no período pré-edípico. É por isso que se diz às vezes que no primeiro instante, né, diante desse primeiro objeto de amor, todos os bebês são menininhos. Por meio da operação da função paterna vai haver a separação. E essa menina vai se dirigir, vai se voltar na direção do pai.